Então, o Corinthians não tem dinheiro para contratar. Tem gente que fala, nossa, vai contratar o Malcom, vai contratar o Roger Guedes, vai contratar o Renan Lodge. Pessoal, menos. Não tem grana, não tem dinheiro para pagar o que deve para o Memphis. Tá liberando Alex Santana para diminuir a folha salarial. Olha o nível que chegamos. Alex Santana, o cara ganhava pouco, mas tá liberando para diminuir a folha salarial. Ayrton tá falando do jogo, eu já li. Rosemary, Yuri só volta na Copa do Brasil contra o Palmeiras? É a expectativa, viu? A expectativa é essa, de voltar na Copa do Brasil contra o Palmeiras apenas. Tá bom? É expectativa positiva. Ele treinou hoje, aliás, ele apareceu no campo hoje, tem fotos dele no campo, mas não em trabalho de enfrentamento. Ele treinou com bola, inclusive, fez embaixadinha, daí você fala, pô, o cara tá ok. Não, mas não tem trabalho de enfrentamento, que é importante. Então a expectativa é que ele volte no dia 30, e dia 30 é o jogo com o Palmeiras. Tomara que ele volte no dia 30. O Stabile está fazendo um bom mandato, Paulo? Não sei. A resposta é não sei. Porque não há transparência. Eu já falei sobre isso aqui. O Corinthians está devendo salário. Por quê? O Corinthians conseguiu pagar os direitos de imagem. Como? Pegou empréstimo? Onde? Em que banco? Com quais juros? Vai ter que pagar quanto depois? Ninguém sabe, não tem transparência. Então não dá para saber se ele está fazendo um bom mandato. Não tem transparência, não dá para saber se ele está endividando ainda mais o Corinthians, se ele está recuperando financeiramente o Corinthians. Não tem transparência. O próprio Memphis ontem, uma informação que eu dei hoje de manhã, já esquecendo de falar aqui, nos 40 minutos de reunião que o Memphis teve com a diretoria do Corinthians, o Memphis pediu mais transparência da diretoria com os jogadores. Imagina com o torcedor. Se nem os jogadores estão sabendo direito o que está acontecendo, imagina o torcedor. Os jogadores sabem que o salário está atrasado, não sabem por quê. Daí eles leem lá no noticiário lá. No celularzinho lá, acertou com a Nike. Vai ter adiantamento de 50 milhões. Cadê os 50 milhões? Ninguém sabe. Então não dá para saber se o Stabile está fazendo um bom mandato. Silas Nascimento, boa noite, Belo. Você acha que tem alguma chance do Andrés ser expulso? Chance tem. Silas, agora é um processo que demora. Aliás, uma informação, o CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, na próxima segunda-feira, dia 14, vai se reunir para analisar os documentos, as faturas do cartão corporativo utilizado pelo ex-presidente André Sanches, notícia que eu dei ontem, em primeira mão, que as faturas são reais, que o ex-presidente Andrés utilizou um cartão corporativo do clube para pagar estadia em hotel no Rio Grande do Norte, barbeiro, lanche, churrascaria. E o CORE vai analisar esses documentos e discutir uma possível expulsão de André Sanches do quadro associativo do clube. Ele vai analisar o que foi vazado, vai pedir cópias dos extratos do cartão corporativo de 2018 a 2020 e ver se tem mais coisa. Só que aí se abre um processo, se investiga, vai para o CORE, vai para o Comitê de Ética. O Comitê de Ética analisa se é plausível ou não. Se for plausível, manda a denúncia para o Conselho Deliberativo. Daí o Conselho Deliberativo recebe a denúncia, o ex-presidente tem direito à defesa. Depois da defesa, volta para o Conselho Deliberativo. Aí o presidente do Conselho Deliberativo tem que marcar uma reunião extraordinária, onde os conselheiros votam pelo sim ou pelo não, pela expulsão ou não, pela suspensão ou não do conselheiro vitalício, que é o Andrés. Então, é algo que demora. Não é fácil assim, não é simples, não é coisa de uma semana, que nem algumas pessoas pensam. Tá?
A chapa Valores 83, eu conversei hoje com o Nelson Martins, da chapa Valores 83, eu estou abrindo aqui o documento, eu não tinha baixado, só tinha baixado no celular, não no computador. É uma chapa lá do Conselho Deliberativo do Corinthians, se eu não me engano, ela não foi eleita para esse mandato. Tá? Se eu não me engano, não foi eleita para esse mandato. Espera aí que eu estou abrindo aqui, que o negócio é meio lento. Porque a chapa protocolou um pedido de expulsão do Andrés. E era isso que necessitava ser feito para que o processo começasse. Qualquer chapa, qualquer pessoa protocolar um pedido, qualquer conselheiro, né? Não qualquer pessoa, qualquer conselheiro. Eu vou ler aqui, está abrindo bem devagar. Excelentíssimo presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, requerimento de instauração do processo disciplinar visando a expulsão do associado, senhor André Sanches. Grupo Valores 83, integrado por membros do quadro associativo do Corinthians, devidamente legitimado nos termos do Estatuto Social da entidade, infra-assinados, vem com devido respeito e acatamento à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos dispositivos estatutários que disciplinam os deveres dos associados, bem como as infrações disciplinares passíveis de sanção, apresentar o presente requerimento de expulsão de associado em face do senhor André Sanches Navarro, ex-presidente dessa agremiação, conselheiro vitalício, integrante do quadro associativo pelos motivos de fato e direito a seguir expostos. Os fatos, conforme amplamente divulgado na mídia e em declarações públicas recentes do próprio associado, é fato incontroverso que o senhor André Sanches Navarro utilizou, à época em que presidia o Esporte Clube Corinthians Paulista, o cartão corporativo do clube para fins estritamente pessoais, em manifesta afronta aos princípios da moralidade administrativa, da transparência e da probidade da gestão dos recursos da gestão. Aí está falando lá da lei. Diante de todo o exposto, requer-se o recebimento e processamento do presente requerimento, a imediata remessa à Comissão de Ética, o órgão competente nos termos do Estatuto Social vigente, a instauração de processo disciplinar, assegurando-se ao denunciado pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, que é o que eu falei. Ao final, a aplicação da penalidade de expulsão do senhor André Sanches Navarro do quadro associativo do Esporte Clube Corinthians Paulista, assinado chapa Valores 83. Aqui, o conselheiro Nelson Martins, que me mandou, eu até posso falar o nome dele, que ele não pediu sigilo nem nada. Ele que me mandou, ele faz parte dessa chapa, tá? O Yuri só volta... esse aqui eu já li. Esse aqui eu já li também. Pastor denunciou Andrés para cavar uma vaga. Juro que eu não entendi essa mensagem. Foi um fake do pastor Silas Malafaia que denunciou, né, que publicou a fatura primeiro. Mas cavar que vaga? Você está misturando com pastor lateral? Foi uma piada? Juro que desculpa, se foi piada eu não entendi. O Bruno manda de novo. Fabiano Cardoso, às vezes eu fico com a cabeça, é sexta-feira, né? Fabiano Cardoso da Costa, Belo, com Romero Depay nós não ganha nem aqui nem na China. Ayrton José, Fernando de Noronha também, tem outro extrato de Fernando de Noronha. Silas Nascimento, poxa, Belo, era só falar que ele não vai ser expulso, esse conselho aí só por Deus. Não, Silas, mas se eu falar que ele não vai ser expulso, eu vou estar mentindo. Eu falei a realidade, eu acho que caso ele pode ser expulso, mas vai demorar, só isso. Maicon e Romero titular, Dorival está perdido. Maicon e Romero fora Dorival, Paulo tá bravo. Pastor Malha e pastor lateral. Então eu entendi, foi uma mistura dos dois. Obrigado, Bruno Adriano Rocha. Vamos ler de novo a mensagem do Bruno Adriano Rocha e fingir que eu entendi a piada. Vamos lá.
Bruno Adriano, pastor denunciou o Andrés para cavar uma vaga. Pronto. Tô brincando com você, viu, Bruno? É brincadeira. Do mesmo jeito que você foi bem humorado, tô sendo bem humorado. Eu não entendi a piada, não.